Obrigado. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória. Desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queiram estar assentados, nosso muito obrigado. Meus queridos, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de uma vez mais retornar a São Paulo, em especial na nossa querida Assembleia de Deus, aqui no Belém. Quero pedir escusas de não ter chegado antes, pastor Wellington, dado o acúmulo de compromissos e trabalhos no nosso estado, nos estados do Sul e também em outras partes do Brasil, fora dele, razão pela qual nós viemos hoje, não é? Não podia deixar de estar aqui hoje, marcar a nossa presença, e combinamos com o companheiro pastor Daniel, viajamos à noite, uma corrida muito grande, já estive lá na divisa do Paraguai ontem, durante o dia. Tivemos a ceia ontem à noite em Umuarama. Logo após a ceia, tomei o carro, vim a Apucarana. 2 da manhã viemos para cá. E aqui estamos. Trago a saudação da diretoria da Convenção do Estado do Paraná, nossa CIADEP, nosso primeiro vice-presidente, pastor Isaías Cardoso, presidente dos Medeus em Foz do Iguaçu. Pastor Antônio Batista Maia, segundo vice-presidente, pastor presidente em Cascavel, linda Cascavel. Secretário está conosco, pastor Daniel, pastor em Apucarana, primeiro secretário, segundo secretário, pastor Samuel Azevedo, pastor presidente em Telêmaco Borba. O nosso primeiro gestor financeiro, pastor Antônio Ferreira, Cruzeiro do Oeste, e o segundo gestor financeiro, o tradicional Capitão Porto, em Curitiba, junto com o pastor Gabi, nosso companheiro, nosso amigo. E eu trago a saudação calorosa de todos os senhores pastores do nosso querido estado do Paraná. Nós viemos aqui hoje para nos alegrarmos juntos e já pude, na manhã desse dia, me alimentar da palavra de Deus. Eu vim aqui rever meu patriarca, pastor José Wellington, pessoa que prezo, estimo, respeito, considero, pois devo muito a este patriarca. Vim aqui, pastor, para agradecer a Vossa Excelência. Se uma das coisas é nobre na vida de uma pessoa, chama-se gratidão. O homem só dá o que possui. Se ele tem ingratidão no seu coração, ele só pratica ingratidão. Mas logo de cedo eu aprendi com os meus líderes que a gente deva ser grato. E eu sou muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Se é que sou, não sei. Eu devo muito à sua pessoa. E o meu companheiro, pastor José Wellington Costa Júnior, com certeza será o nosso presidente da Convenção Geral do Brasil. Estou trabalhando muito com relação ao seu nome. É um amigo, um assembleiano nato. Isso eu tenho pregado em todo o Brasil, fora dele, porque nós precisamos manter os nossos princípios assembleianos. Uma igreja que está há 105 anos e cresce todos os dias, é um projeto de Deus que deu certo e não precisa de invenções. E eu acredito que estamos no rumo certo. Que Deus te abençoe, pastor Wellington Júnior,
nesta caminhada, eu estava falando ao pastor Daniel na viagem, que nós, os pastores, nós vivemos numa linha de risco, Agora, quem não quer viver nesta linha de risco, é melhor cortar cana, é melhor ir trabalhar de pedreiro, em algum escritório, fazer outros investimentos. Mas o pastor chamado por Deus, ele vive numa linha de risco, não é? Mas o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a nossa segurança. Eu vivo numa linha de risco todos os dias. Está completando um ano que assumimos a liderança da grande convenção do estado do Paraná, mas até neste momento, Deus tem sido benevolente e milagres estão acontecendo todos os dias. Eu pedi a Deus duas coisas: paz. Não posso aloprar, eu tenho que ter paz. Segunda coisa que eu pedi a Deus, que me dê sono. Então eu durmo no avião, durmo sentado, sem nenhum problema. Eu aprendi a matar um leão hoje e deixar outro amarrado para matar amanhã. E eu não vivo problemas antecipados. A Bíblia diz que cada dia cuida do seu mal. O mesmo Deus que nos dá vitória hoje, irmão Duélito, se formos fiéis, amanhã Ele vai nos dar vitória também. Glória ao Senhor. E eu tenho visto milagres de Deus acontecer. Atendemos ainda a Convenção do Paraguai, são 500 igrejas que temos lá. É um volume muito grande. O Daniel vive me cobrando que eu tenho que ir para a América, receber algumas igrejas, pastores. Mas eu aprendi a trabalhar com prioridade. Primeira prioridade é servir a Deus. Segundo, a minha família. Minha esposa, Dona Rose, que passou por uma cirurgia do coração há pouco, mas ela já está viajando comigo direto, está perfeita, glória ao Senhor. E quando ela estava no hospital, que foi apanhada por uma infecção hospitalar, trocou uma válvula, uma mamária e uma ponte safena, numa madrugada, estavam em 10 naquela UTI. 9 morreram. Só a Rose saiu. E eu me recordo de que eu tinha que atender muitas coisas. Eu entrava às 9 da manhã, saía às 10 da noite. E uma noite daquelas eu disse: Rose, eu não sou médico, também não sou Deus, eu trabalho para Ele. Você está aqui cheia de fios para todo lado, os médicos estão cuidando de você, mas eu tenho que cuidar também das coisas de Deus nesse estado. Eu tenho que viajar agora. Se me permite. Ela diz: quem vai com você? Digo: olha, eu estou só. Chuva. Aí eu parei num pedágio, deitei o banco, dormi um pouco. E naquela madrugada, eu tive uma visão ruim. Quando eu vi naquela visão um caixão chegando, e logo eu me acordei. Eu disse: Deus, o Senhor pode me ouvir um pouco?
já morreram 9. A minha esposa não, Deus. Me ajuda. E Deus devolveu a ela a vida. É a minha companheira de viagens e de guerra. Glória ao Senhor. Tenho visto a mão de Deus estendida sobre nós nesse Paraná de meu Deus. Glória ao Senhor. As lideranças do Paraná. Eu digo as lideranças coesas. Homens de Deus. Os nossos velhos pastores. Os nossos novos pastores. Deus está oxigenando o nosso estado. Os congressos regionais, encontros de juventude, tem sido uma coisa assustadora. 8.000 jovens, Jesus batizando o Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor Duelito vai pregar na abertura da nossa convenção em Cascavel. Seria eu o pregador, mas seria uma inconsequência da minha parte. Ele vai estar ministrando na segunda-feira. E Deus falou para mim assim: encha esse estado da minha palavra. Leva o meu povo para a espiritualidade. As coisas comuns e naturais eu vou colocar no lugar. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Na terça de manhã não haverá relatórios. Deus falou para mim assim: diga para o pastor Maia, sua equipe grande, não acender os fogões, não ter café, nem leite, nem chá, nem pão. Leva toda esta gente a jejuar e orar. Aleluia. E convida um dos meus servos para ministrar. E eu vou fazer uma obra. Aí estou indo para Assunção, na escola bíblica em Assunção. Eu disse: olha, estou preocupado com os pontos doutrinários da nossa querida igreja. E eu preciso realizar um trabalho, principalmente em nível da nossa educação teológica do Estado. E marcamos uma escola bíblica. Aí dentro do carro, um dos meus pastores disse: pastor, nasceu uma ideia. Alguns pendem para o calvinismo, outros para hermenismo, e são homens como nós somos. Aí Deus me disse assim: eu quero que a minha palavra, aleluia, seja ensinada. Aí ele disse: nasceu um tema, doutrina assembleiana, com base nas Escrituras. Glória ao Senhor. E o pastor Gabi vai estar ministrando em Cascavel, 1h30, sobre esse tema. E na outra semana, no nosso Instituto Bíblico, teremos uma escola bíblica internacional sobre este tema. Pastor Sérgio Melfior, de Joinville, vai estar ministrando. Pastor Pimenta vai estar ministrando e outros. E depois da ministração, na terça de manhã, dia 18, nós vamos ter a grande Santa Ceia do Senhor para os pastores, evangelistas e as esposas. E Deus falou para mim assim: sabe por que muitos falam mal dos líderes? É porque as mulheres não sabem. Traga todas as mulheres para esta reunião, na primeira sessão, para que elas te ouçam. Glória a Deus. Porque tem pastores que só estão de pé por causa da mulher dele. Não está sobrando nem ramo nem raiz. Satanás tem que pegar a sua matula e ir para o inferno, porque Jesus está chegando, aleluia, para trazer uma revolução
espiritual no meio do povo. Aleluia. As armas carnais, elas são limitadas. Porém, as nossas armas, disse Paulo, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A brisa do Espírito de Deus está sobre nós aqui esta manhã. Por isso, pastor, meu amigo, levanta a cabeça. Não te preocupes. Aquele dia que nós estávamos em Ijuí, foi a terceira vez que Deus se apresentou para mim. Aleluia. Falando as mesmas coisas. Lá no Paraná, lá em Camboriú, no velório do pastor Cezino, que fui representar os senhores lá, no refeitório Deus me surpreendeu. Falou a mesma coisa. E em Juí, aquele dia, eu fui o último que saí do templo. Eu quero dizer para os irmãos que Deus é vivo, é uma pessoa, Ele fala. Ele está aqui. E fui o último a sair das portas da igreja. E quando eu saí da porta da igreja, eu estou subindo a rua, um senhor chamado Darcy Capelete, de Santa Rosa, um pastor antigo. Ele levantou a mão para o céu, nunca vi ele antes. Disse: Deus, tu preparou uma hora para falar com esse homem. Aleluia. No meio da rua. Quando Deus quer, Ele fala na igreja, fala na rua, em qualquer lugar. Aleluia. De Bíblia todos os senhores conhecem. Nós precisamos é conhecer a Deus mais de perto. Aleluia. E aquele homem começou a repetir tudo de novo. E Deus disse assim: servo, não precisa temer, porque todos os adversários eu vou tirar da frente de vocês. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você dorme, enquanto você está quieto, talvez fazendo outras coisas, Deus está trabalhando por nós. Quanto sente que Deus está trabalhando em teu favor? Aleluia, glória a Deus. Gente, eu quero trazer uma palavra de Deus aos irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 4. Verso de número 1 e 2. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Deus, ministros de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Quero falar um pouco sobre mordomia pastoral. Meus amados, a recomendação de Jesus aos discípulos foi de que orassem ao Senhor da seara para que enviasse obreiros, Mateus 9:38. E de modo algum a escolha do ministério por parte daquele que almeja jamais deve resultar do desejo de um ganho pessoal ou de uma disponibilidade maior de tempo para gozo pessoal.
ou mesmo a vaidade de exercer o maior controle sobre as pessoas. O trabalho do ministro de Deus é a maior e a mais difícil tarefa, com seus penosos lances. Entretanto, é o mais importante de todos os trabalhos liberais. Glória ao Senhor. Nós estamos vendo hoje no Brasil uma mudança quase que radical. Nosso presidente já deu aqui um relato a respeito de São Paulo. Pastor Daniel ontem, no campo dele, elegeu um prefeito, 3 vereadores. Sábado vou estar com outro pastor que elegeu um prefeito da sua igreja e 4 vereadores. Cascavel, a grande Cascavel, cidade lindíssima, grande. Também o prefeito é crente. Na minha cidade, o eleito número 1 daquela bonita cidade, número 1, primeiro lugar, é um irmão neguinho, fazendo campanha de bicicleta, vendendo pão, mais crente, inteligente. Ele fez o dobro de votos do presidente da Câmara daquele município. Elegemos 2, sem nenhum problema. Glória ao Senhor. E eu estou observando de que Deus quer dar esta nação por completa para a Assembleia de Deus. Vocês acreditam nisso? Deus nos chamou por cauda, não chamou-nos por cauda, mas por cabeça, para estar na frente e não atrás, por cima e não embaixo. Deus está levantando o seu povo com muita força. Bendito seja o Senhor. Meus amados, o advogado, o engenheiro, o médico, por exemplo, ao encerrar seu expediente, o trabalho do dia está acabado. Porém, para o obreiro do Senhor, não, pois sempre tem algo a fazer e não tem hora marcada para encerrar o seu trabalho. Aleluia. Mexer com gente, e principalmente, pastor Leocárdio falou aqui sobre a igreja. É um povo especial. Aleluia. Com os quais homens e mulheres, rapazes, moças e crianças, o Senhor, que é dono deles, tem um cuidado extremamente grande. Aleluia. E os valoriza de uma forma extraordinária. Glória ao Senhor. Nós, como pessoas, eu ouço às vezes muitas colocações desagradáveis. Eu ouço muitas colocações não verdadeiras, que não condizem com aquilo que nós somos. E eu vou me reportar para o primeiro versículo da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, verso 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isto aqui era um projeto, não era uma execução ainda. Deus trabalha com projetos. Deus não trabalha aleatoriamente, repentinamente. Deus faz as coisas com projetos, bem calculado, bem preparado, bem desenhado.
E passou, não sei quanto tempo, para Deus executar esse projeto. E quando Ele começa a executar esse projeto, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus ordenou que viesse a acontecer, Ele disse: haja luz. Porque trabalhar no escuro é difícil, precisa de luz. E assim sucessivamente, Deus foi executando todo o seu projeto. Agora, depois de Deus ter estabelecido os céus, terra, fazer separações de mares, rios, fontes de águas, criou o firmamento, o luminar maior para governar o dia, e o luminar um pouco menor para governar a noite. As estrelas incontáveis, aleluia. Depois que Ele faz tudo, no verso de número 29 ou 26, a Bíblia diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Glória ao Senhor. O homem, por final, Deus fez com suas próprias mãos, soprou nas narinas deste homem, e este recebeu o fôlego da vida. E Deus deu a ele o domínio, a autoridade, a governança, para administrar toda esta terra, o que está sobre ela, os mares, os que estão abaixo das águas, as bestas feras. Este homem, Deus o fez com uma finalidade, para administrar esta imensidão. Quando eu ouço alguém dizer assim, eu acredito que é uma humildade não verdadeira, uma humildade falsa, hipócrita. Quando diz assim: eu não sou nada, eu sou um ninguém. Eu vou enumerar. Primeiro, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que me fez. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Com uma capacidade intelectual de descobrir coisas. O Brasil, por excelência. Eu estive na casa onde o que inventou a arte, ou descobriu a arte de voar. No Rio de Janeiro, eu estive lá na casa que este homem morou. Santos Dumont. Glória ao Senhor. Quando a gente vê esses grandes aviões, que chegam a levar 300 toneladas, e levantam suavemente, foi um brasileiro que descobriu a arte de voar. Aleluia. Corajoso, colocou em evidência esta arte. Os homens, aleluia, quando despertam e buscam em Deus, quando eu começo a lembrar que eu viajo muito há 45 anos, eu viajo o Brasil.
lá do Chuí, até chegar no Monte Roraima. Naquele tempo, os bandeirantes não tinham tecnologia de hoje, mas marcaram as divisas do país e de inúmeros países, e colocaram marcos a cavalo, a pé, de barco, e colocaram divisas. Só pode ser traços de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, para o primeiro homem chamado Adão, a capacidade intelectual desse homem de dar nomes a todos os animais, aves, que coisa assustadora é a mente do homem. Glória a Deus. Quando eu olho para Paulo, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo, se você tiver fé suficiente, cerre a tua mão assim e diga: tudo. Mais forte. O dia que nós conhecemos a Jesus, a Bíblia diz, o próprio Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa e farei nele morada. Homem de Deus que está aqui esta manhã, nunca mais digas não sou nada. Você pode ser pobre financeiramente, mas rico espiritualmente. Aquilo que os cientistas não sabem, Deus te revela, porque um dia Jesus disse: eu não trato vocês agora como servos, porque servos não sabem o que o seu Senhor faz. Eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos fiz conhecer. O Espírito da revelação de Deus está aqui esta manhã. Glória ao nome do Senhor. Aquilo que você não sabe executar, aquilo que você não sabe fazer, Deus vai revelar e abrir portas e caminhos para você entrar e executar. Quantos pode adorar a Jesus? Quando aceitamos a Cristo, nós recebemos a mente de Cristo. E se recebemos a mente de Cristo, eu me reporto lá para aquele dia, o menino Jesus com 12 anos, entre os tribunos, barbas grandes, conhecedores da lei, e o menino respondia às perguntas, e um olhava para o outro e dizia: da onde veio tanta sabedoria? Que universidade ele aprendeu? Quem lhe ensinou? Você pode ser um roceiro, você pode ser um pedreiro, mas se você colocar o teu coração em Deus, as revelações de Deus virão para o teu coração e a tua mente. Uma das tarefas mais difíceis é ser um mordomo para cuidar das coisas desse Senhor. Quando se fala em mordomia, logo vem à mente que mordomia
certo? É a ideia que vem de regalias. Nossa, o irmão está numa mordomia. E logo vem à mente regalias, privilégios, bem-estar, vantagens que aumentam os rendimentos sem acarretar encargos. Porém, para os ministros de Deus, mordomia tem um significado muito mais profundo, sendo um conjunto de bens, tanto materiais quanto espirituais, sobre o qual Deus nos constituiu como administradores, sendo que todas as coisas pertencem a Ele. Eu digo sempre, no Brasil e fora, que o meu presidente possivelmente lidera só dentro de São Paulo mais de 600 mil pessoas. Você acha que isto é fácil? No Paraná, estamos liderando mais de 1 milhão de pessoas. Talvez algumas 1000 igrejas, vai agora para 5.000 pastores, juízes federais, que trabalham comigo. Vou trazê-los aqui, pastor. Aleluia. Na igreja que sou pastor, juízes federais, grandes industriais, professores universitários, mas também as lavandeiras, os pedreiros, os pintores. Quando alguém, pastor Wellington, olha para Vossa Excelência, desejam a sua cadeira, eu não quero me assentar nela. Nunca, se o dono dos céus, da terra e o dono da igreja não permitir, porque se for pela força, ou pela intelectualidade, ou pelo dinheiro, pela posição social, será um desastre. Mas quando Deus pega um homem e coloca neste lugar, é o próprio Deus que ali está. Deus está à procura de mordomos, administradores, dispenseiros, que tanto cuidem das riquezas, porque aqui no Velho Testamento, esse princípio Deus deu ao homem para dominar, administrar sobre tudo. Digam comigo mais uma vez: tudo posso naquele que me fortalece. Coloca a tua cabeça para funcionar, que você não é um ninguém. Você não é um zero à esquerda. Você simplesmente é o servo de Jesus. É um criado na casa de Deus, para ajudar a administrar o reino de Deus na terra. O prefeito Dória se elegeu ontem por 4 anos. Porém nós, se vivermos 500 anos, 1000 anos, fiéis, aleluia, não perderemos a nossa credencial de ministro de Deus e dispenseiro de Deus, mordomos de Deus. O mordomo é aquele criado na casa que recebe a confiança do seu senhor.
para administrar todos os seus bens, para administrar toda a sua riqueza, seu gado, suas terras. Ele tem a chave da despensa, ele sabe aonde tem, quando é preciso distribuir. Aleluia! E não folga em fazer trapaças, porque ele tem uma alta responsabilidade. Aleluia! Tem alguns intitulados mordomos, que na verdade vivem numa mordomia. Eu tenho visto o meu pastor, tempo desse fui a Naviraí, encontrá-lo lá, sem fala, febre, os sem terras, atacando nas estradas. Ele teve que chegar a Naviraí num caicai. Eu tenho andado muito nesses caicai. O senhor tem necessidade disso por acaso, pastor? Não tem. Mas sabe o porquê disso? O mordomo, ele não só cuida da capital em São Paulo, mas ele vai na cidadinha pequena, Uramana. Ele não visita só os ricaços da vida, mas ele procura os menores também, porque ele é um dispenseiro, ele é um administrador do reino. E no reino não tem só gente grande, no reino tem crianças, tem adolescentes, tem pobres. Uramana. Quando eu vejo a irmã Wanda, algumas vezes, adquirindo carretas de alimentação, roupas, calçados, afinal de contas, o que uma senhora de idade fazer coisas destas, naturezas, quando a gente entende que necessidade eu tenho de passar noites e noites quase sem dormir? Qual é o meu interesse? Aqui dentro existe uma coisa chamada convicção, chamada de Deus. Isto nos arrasta, isto nos empurra. Chamada. Há pouco um pastor falou para um dos meus pastores, disse: o que você ganha com isso? Você vai cooperar naquele lugar lá? Se você cair com o seu carro num buraco, rebenta 1, 2 pneus, a ofertinha que você ganha lá, não dá para comprar os pneus. Eu disse: é uma linha de risco. Aleluia. Tem vezes que eu embarco num aviãozinho lá no Acre, lá no Amazonas, aí os 2 pilotos assim: olha, meu senhor, é só o senhor que está dentro do aviãozinho, amarre o cinto, vai dar muito saculejo por aí. Digo: não, pode chegar o porrete aí. Eu estou muito cansado, enquanto você dirige, sobe e desce, eu estou dormindo aqui. Glória a Deus. Perigos constantes, linha de risco. Agora, o que você tem que ter a certeza é que você está no rumo certo. Você não está a serviço de homens, você está a serviço de Deus. Você é o mordomo de Deus. Oh, glória! O mordomo de Deus não tem hora para bater o cartão de encerramento do seu dia. Eu me lembro que um dia eu disse para 3 diáconos, eu disse: vocês não prestam, vocês não valem nada. Mas Deus gosta do que não presta para fazer coisa que presta. Desviados, eu disse: coloca um terno, fazer uma viagem comigo. Com o senhor, comigo.
Aquele velho terno que você usava para estar na porta. Mas pastor, não dá. Mas eu gosto de você. Um homem ruim. Delegado da minha cidade. Ruim. Coloca um terno, comigo. Aí cheguei na cidade, Quedas do Iguaçu, estive lá semana passada. Aí os três lá, de terno, gravata, sentando lá embaixo. Aí o pastor Narciso disse assim: convida teus companheiros para sentar aqui. Eu digo, não. Os meus companheiros são muito envergonhados. Se ele sentar aqui, olha, é capaz de dizer até ir embora a pé. Só eu sabia da situação deles. Aí fomos para um hotelzinho lá. Eles passavam a noite inteira orando. Eu disse, Deus está fazendo uma obra. Terminava a preleção, eu ia lá, dava um abraço apertado em cada um. Digo, vocês são importantes para Deus. Eu me lembro como hoje, pastor Daniel. Nós chegamos no posto Sabiá, em Cascavel. Almoçamos, eu disse, fulano, de alguma forma eu vou te empurrar no céu. Disse, pastor, eu não acredito que o senhor gosta de mim desse jeito. Eu gosto. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. São não necessitam de médico, mas os doentes. Digo, ganhei. Pelo menos 2 eu ganhei. Aquele era mais rebelde. Cheguei em casa, naquela noite. Fui levar um povo em casa. Eu vi assim um tiroteio no bairro lá. Eu parei meu carro assim. Não era ele, mano. Aí eu desci do carro e disse, o que está acontecendo aí, rapaz? Vem cá, rapaz. Ele guardou a arma, veio. Mas você não tem jeito mesmo. Entra aqui, te levar para casa. Nós almoçamos juntos, rapaz. Pensei que você estava bem. Pastor, que vergonha. Digo, é vergonha mesmo. Levei para casa, sentei com ele lá. Digo, agora eu tenho uma palavra de Deus para você. Esta é a tua última oportunidade. Se não aproveitares, teus pés nunca mais andarão nas ruas desta cidade, nunca mais entrarão no templo. Aleluia. Passou 3 dias. Eu cheguei, era 3:30 da manhã, molhado, cansado, casaco de couro. Deitei no sofá um pouco, o telefone toca. Uma enfermeira ligou e disse assim, é o pastor? É, pastor. Dá para o senhor vir aqui, estou desesperada. O que aconteceu? Mataram fulano de tal. Ele está aqui no chão. Eu não sei o que fazer sozinho aqui. Aí minha esposa disse, você vai sair de novo? Vou. E eu fui lá e encontrei aquele homem deitado, com 6 tiros no peito, morto. E eu só 3:30, 4 horas da manhã. É o serviço. Não tem hora, não tem dia, não tem momento. Você tem que atender coisas boas e ruins. Aleluia, aleluia. Eu olhei aquele homem ali, cara cheia de terra, um pé de sapato, outro sem sapato. Eu disse, Deus, o Senhor só me manda fazer coisa difícil. Não vou fazer mais. Que adiantou? Aí Deus brada comigo e diz assim, se tu não tivesses o avisado, eu cobraria da tua mão o sangue dele. Fui chamar os meus diáconos. Eu disse, vou na casa deles. Chamei o presidente da Câmara, chamei o fulano de tal, entra aqui. Vocês já deram o banho de fundo? Passou por quê? É que mataram um ex-colega de vocês, tem que dar banho nele. Como é que eu vou dar o aviso agora para a família? Uns 6 filhos. Eu sentei com a viúva, sentei com os meninos e expliquei. O mais velho tinha 11 para 12 anos.
o que mais se revoltou com a morte do seu pai. Abracei as crianças. Noite sombria. Mas eu sou mordomo de Deus. Eu não fui chamado só para comer churrasco ou bolo. Talvez a nossa vida não é só de sorriso, mas é de lágrimas, riscos e sofrimentos. Mas estas tribulações, meus senhores, não se pode comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. O Senhor Jesus desceu aqui esta manhã para confortar o teu coração, reanimar os teus ânimos. Aí passou muitos anos, talvez uns 15 anos, e eu tenho o costume de andar por tudo que é beco da cidade. Eu estou indo pregar numa confraternização num bairro, e eu vou passando pelos bairros ali, papai, fui passando, e eu vi uma igreja assim, bonita, muita gente. Parei meu carro do outro lado da rua. De que igreja bonita. Esqueci até o nome. Eu vi um rapazão assim de terno, de pé. Ele passou a rua e disse: pai do senhor, pastor Persídio. Pai, senhor, você me conhece? Conheço. Eu digo: a gente pode participar do culto aí? Tem um pouquinho de minutos ainda? Pode. Mas o senhor sabe por que o senhor está aí? Eu estou aqui porque eu estou passando, estou indo para a igreja que eu vou pregar. Não, o senhor não está aqui por isso não. Hoje é a consagração minha para pastor desta igreja. E eu disse: eu gosto tanto daquele pastor. Deus, se é o Senhor que está me chamando, traz o pastor Percy aqui na porta da igreja hoje à noite. Abaixo aí. Aí eu desci do carro. O senhor não me conhece, não é? Eu sou filho daquele homem que foi morto ali naquela praça. Você lembra aquela madrugada que o senhor foi lá, me abraçou? Passou os anos. E eu pensei em vingar a morte do meu pai. Mas um dia eu encontrei com Jesus. E hoje eu vou ser consagrado a pastor. E eu quero que o senhor coloque a mão na minha cabeça. Glória a Deus. Eu entrei naquela igreja desconhecida. Realizaram a consagração e eu tive que colocar a mão na cabeça dele. E fui embora. Hoje ele é meu funcionário. Ele é funcionário do Instituto Bíblico IBADEP, o maior do Brasil e do mundo. Ele é funcionário lá, eu sou o patrão dele. Eu assino a carteira dele e pago ele. Ser mordomo é ser dispenseiro das coisas de Deus. Trabalhe sem cessar. Isto aqui, meu irmão, mordomia. Não é privilégio, não é bem-estar, não é vantagens, aumento de rendimentos. Não. É ser convicto da chamada para administrar o reino de Deus aonde quer que seja. Quantos estão dispostos a andar nesta linha de risco? Mas só tem uma coisa, meu irmão. Se você estiver com Deus, você pode estar na linha de risco, laços para todo lado. O Senhor vai arrebentando os laços, derrubando os muros, e você vai passando. Oh, glória ao Senhor! E quando a guerra se acirra,
Sabe o que Deus faz com o seu mordomo? Deus pega. Sabe o que ele faz? Daniel, vai ali atrás, ali, ó. Deus esconde no seu pavilhão. Coloca um pouquinho aqui, está meio gordinho, mas dá para colocar. Aí Satanás procura para todo lado, não encontra. Viu, Paulo? Porque Deus pega aquele que é dele e esconde no seu pavilhão. Amanda! Viu, meu pastor? Muitas vezes Deus tem te escondido no seu pavilhão. Amanda. Se fosse por causa da ira, da raiva de Satanás, meu nome já tinha sido apagado. Mas se você tem convicção que você é chamado por Deus, convicto desta tarefa, e não faz as coisas por interesse pessoal, você faz por gratidão ao Deus que te chamou. Eu vejo Deus abrindo portas, 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 portas. Aleluia. Vivemos uma crise, esqueci-lhe lá. Hoje passei na cadeira de madrugada, deixei meu carro lá, vim com um carro melhor dele. Aí esqueci dos meus celulares dentro do meu carro. Nós já tínhamos rodado, já perto de Londrina. Rapaz, cadê meus celulares? Voltamos. Tudo de volta. Eu digo, não murmure. Não murmure. Porque eu sou muito difícil de esquecer. Sabe o que é isso? Deus faz a gente esquecer de alguma coisa para voltar. Porque ali na frente poderia ter um laço de um acidente. Não murmures, em tudo dá glória a Deus. Não está dando certo agora, amanhã vai dar certo. Quantos estão vendo vitória de Deus aqui nesta manhã? Quantos mordomos de Deus temos aqui esta manhã? Dispenseiro das coisas de Deus. Bendito seja o Senhor. E não é só para administrar aqui não, irmão. É tudo. Um dia eu estive com o governador Jaime Lerner, melhor governador que o Paraná já teve, é um judeu. Eu estava lá no palácio. E ele disse, estou preocupado com Curitiba, porque o meu candidato é o último. Aí eu vim pregar aqui em Lins. E naquela noite, em Lins, naquele sábado à noite, minha esposa está comigo e eu acabei dormindo. E Deus me pegou e me levou para dentro do palácio em Curitiba, naquela visão. Eu vi aquele palácio todo cercado. Eu estava com o governador naquela visão. E nisto, naquela visão, Deus falou e disse assim para mim, coloque essa espada na mão do governador e manda ele abrir as portas, porque hoje eu estou mudando o curso da história da linda Curitiba. E diga a ele que quem está nas pesquisas com quase 50% vai descer. E nisso eu me acordei, meu irmão. Disse, Rose, eu tive uma visão de Deus. Tive uma visão de Deus, Rose. O que você viu? Eu vi isto. Na terça-feira eu fui a Curitiba
e tive uma audiência com o governador. Digo: excelência, o senhor é judeu, teme a Jeová. Leio muito a respeito do povo, o seu povo. E eu vim aqui portador de uma mensagem. O Sodré, pastor Sodré, era o presidente da convenção. Disse: Persício, você está doido? De doido é o senhor, fique quieto aí. O senhor tinha que falar, o senhor já falou. Sou um presidente da convenção. O senhor falou, tratou o que o senhor quis. Agora eu estou tratando de alto nível. E eu quero falar com o senhor, governador. Hoje e amanhã, por estas horas, Deus vai mudar o quadro da história de Curitiba. Aí o Sodré bateu e me disse assim: você está louco? Digo: louco é você. Eu disse: Deus falou para mim. Fica quieto, homem. Aleluia. Naquela noite, a pesquisa fez assim, lá para baixo. E o Taniguchi, lá para cima. Correu as eleições, ganhou no primeiro turno. Quando você tem convicção que Deus está com você, diga para o teu irmão: não precisa fazer conchavo não, irmão. Fala para Deus, conte para Deus. Deus vai te mostrar o que você deva fazer. Portas estão se abrindo hoje aqui para você. Eu quero que você saia desta reunião dizendo: eu sou um mordomo, um dispenseiro das coisas de Deus. Agora diga para o teu irmão aí: você não é um homem comum, não. O senhor não é um homem comum. 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 Aqui dentro tem a mente de Cristo, discerne tudo, e de ninguém é discernido. Quantos podem levantar a mão e adorar a Deus? Adore ao Senhor. Meu abraço, meu carinho. Até um outro dia, se Deus permitir. Meu muito obrigado. Deus abençoe.